Boa noite, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos assistem pelas redes sociais, agradecemos pela sua audiência, agradeço aos vereadores pela presença nessa reunião extraordinária. Vamos fazer uma oração. Agradecer a presença da Aline, vereadora da cidade de Itapiraí. Peço à primeira secretária que faça a chamada. Aparecida Lopes, presente. Flávio Ribeiro, não compareceu. Milton Francisco. Presente. Raíza Lara. Presente. Reginaldo Viana. Presente. Rogério Moraes. Presente. Rubens Nunes, não compareceu. Valquíria Nogueira. Presente. Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Medeiros. Ordem do dia. Leitura do parecer da Comissão de Finanças, orçamento sobre o projeto de lei número 004/2023. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei 004 de 2023, de autoria do prefeito municipal. O projeto de lei 004/2023, de autoria do chefe do Executivo Municipal, solicita autorização da Câmara Municipal para realizar repasse de recursos financeiros a título de subvenção social ao Hospital Nossa Senhora do Brasil, situado em Bambuí, Minas Gerais. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento reuniu-se para deliberar sobre o projeto de lei 004/2023, tendo recebido nessa tarefa orientação técnica das assessorias contábil e jurídica da Câmara Municipal. Considerando os subsídios das referidas assessorias, o parecer da comissão é firmado nos seguintes termos. O projeto vem à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise em obediência ao disposto do artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Referido projeto já tramitou perante a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, que, tendo apresentado a emenda modificativa ao seu artigo 2, emitiu relatório pela sua constitucionalidade e legalidade, podendo ser submetido ao plenário da Câmara. A avaliação que a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento realiza contempla, inclusive, a análise da emenda apresentada pela Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final deste Legislativo. O projeto de lei 004/2023 está acompanhado tanto do impacto orçamentário e financeiro decorrente do repasse da subvenção, quanto da declaração do ordenador da despesa, quanto à sua adequação à lei orçamentária anual. Sobre esse aspecto, o projeto atende aos requisitos legais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e pode tramitar. O impacto orçamentário que o projeto produzirá corresponde no exercício financeiro atual a 0,64% da receita corrente líquida prevista. A despesa está autorizada pela Lei Orçamentária Anual em rúbrica adequada, com objeto do convênio a ser firmado entre o município e o hospital, e providência pertinente com exclusividade ao Executivo Municipal, considerando que a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final apresentou emenda adequada, adequando o texto legal. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, destacando a conformidade do projeto com a legislação regulamentar, opina pelo seu conhecimento e da emenda apresentada, devendo o projeto ser encaminhado ao plenário da Câmara Municipal de Medeiros para decisão quanto à sua oportunidade e conveniência. Este parecer, Medeiros, 8 de fevereiro de 2023. Leitura do parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei 004/2023.
Parecer ao projeto de lei 004 de 2023, de autoria do prefeito municipal. O projeto de lei 004 de 2023, de autoria do chefe do Executivo Municipal, solicita autorização da Câmara Municipal para realizar repasse de recursos financeiros a título de subvenção social ao Hospital Nossa Senhora do Brasil, situado em Bambuí, Minas Gerais. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se para deliberar sobre o projeto de lei 004, 2023, tendo recebido nessa tarefa orientação técnica das assessorias contábil e jurídica da Câmara Municipal. Considerando os subsídios das referidas assessorias, o parecer da comissão é firmado nos seguintes termos. Como o projeto de lei pretende autorizar a transferência de recursos públicos na forma de subvenção social ao hospital, necessário definir o instituto. Subvenções sociais constituem, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 4.320, de 1964, transferências correntes destinadas a cobrir despesas de custeio de instituições públicas ou privadas, de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. Despesas de custeio são aquelas que se referem à manutenção da ação administrativa de quem recebe a subvenção, como, por exemplo, o pagamento de pessoal, de material de consumo e a contratação de serviços de terceiros. Para pagar a subvenção, o município terá de firmar convênio com o hospital. A definição do objeto do convênio é tarefa que o Poder Executivo deve realizar. O que a Câmara Municipal tem como tarefa é autorizar ou não a concessão da subvenção. Neste contexto, a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final propõe a emenda que segue em anexo. Referida emenda propõe a modificação do artigo 2 do projeto de lei para que deixe constar da lei, como seu anexo, o plano de trabalho do convênio a ser firmado com o Hospital Nossa Senhora do Brasil. Pela redação proposta pela emenda, a subvenção será autorizada, bem como a realização de convênio. Quanto ao objeto do convênio, o Poder Executivo resolverá sobre ele. O plano de trabalho encaminhado para constituir anexo do projeto de lei deixará, com a aprovação da emenda apresentada, de constar da lei, devendo o Executivo diligenciar para que seja realizado em sintonia com o que dispõe a Lei Federal 4.320, de 1964. Aprovada a emenda, o projeto de lei não contém outros vícios, estando adequado tanto do ponto de vista de sua iniciativa, provém do Executivo Municipal, quanto da técnica redacional. Com essas considerações, a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, considerando que o projeto de lei 004/2023 afigura-se como constitucional e atende aos demais requisitos de legalidade, opina pela sua regular tramitação, devendo ser encaminhado ao plenário da Câmara Municipal de Medeiros, juntamente com a emenda ora formulada para decisão quanto à sua oportunidade e conveniência. Este parecer, Medeiros, 8 de fevereiro de 2023. Leitura da emenda modificativa número 001 ao projeto de lei 004/2023. A redação do artigo 2º do projeto de lei 004/2023 passa a ser a seguinte. Artigo 2º. A transferência de recursos de que trata o artigo anterior será realizada mediante a celebração de convênio. Justificativa. As subvenções sociais caracterizam transferências de recursos a entidades que se destacaram pelo atendimento aos cidadãos. O valor do repasse somente pode ser utilizado pela entidade recebedora em despesas de seu custeio. Considerando que a Câmara Municipal pode autorizar a subvenção e a realização do convênio, sendo desnecessário que o plano de trabalho do convênio seja aprovado como anexo da lei. A comissão pede seja a emenda ora apresentada aprovada, autorizando-se a subvenção e a realização de convênio. Quanto ao objeto do convênio, o Poder Executivo resolverá com exclusividade sobre ele. Medeiros, 8 de fevereiro de 2023. Coloca em discussão a emenda. Por ordem, senhor presidente. As emendas já foi discutida, né? Ontem a gente conversou sobre elas aí. Eu acho que é justo os projetos estão em pauta, é para beneficiar a população, principalmente os funcionários, né? Eu acho que está tudo dentro do regulamento que precisa ser feito, né?
A emenda modificativa número 01 ao projeto de lei 004/2023 está em votação. Aparecida Lopes, sim. Milton Francisco, Sim. Raíza Lara, Sim. Reginaldo Viana, Rogério Moraes, Sim. Valquíria Nogueira. Sim. Declaro aprovada a emenda. Coloca em discussão o projeto de lei de lei 004/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Medeiros destinar recurso à entidade privada sem fins lucrativos, de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e da outras providências. O projeto de lei 004/2023, com emenda devidamente incluída em sua redação, está em única votação. Aparecida Lopes, sim. Milton Francisco, Sim. Raíza Lara, Sim. Reginaldo Viana, Sim. Rogério Moraes, Sim. Valquíria Nogueira. Sim. Declaro aprovado o projeto. Leitura dos pareceres das comissões de legislações e de finanças, orçamento sobre o projeto de lei complementar 001/2023, dispõe sobre a recomposição das perdas infracionárias dos servidores e agente político do Poder Executivo Municipal de Medeiros, nos termos do artigo 37, 10º da Constituição Federal de 1988 e da outras providências. Parecer ao projeto de lei complementar 001 de 2023, de autoria do prefeito municipal. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final reuniu-se para deliberar sobre o projeto de lei complementar 001/2023, tendo recebido nessa tarefa orientação técnica das assessorias jurídicas e contábil da Câmara Municipal. Considerando os subsídios recebidos das assessorias, o parecer da comissão é firmado nos seguintes termos. O projeto de lei complementar 001/2023 fixa índice para a revisão geral da remuneração dos servidores do Poder Executivo Municipal de Medeiros, estabelecendo também a revisão do subsídio dos agentes políticos municipais. Em relação ao índice para a revisão geral, resulta da aplicação da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC e IBGE, acumulada em 12 meses. Na hipótese presente, considerou-se para fins de apuração do intervalo de 12 meses, que no ano de 2022, a revisão do vencimento dos servidores do Executivo ocorreu em janeiro, estando, por conseguinte, presente o requisito temporal exigido pela regra constitucional, artigo 37, inciso 10º da Carta Magna. No pertinente à matéria constante do projeto, a Lei de Responsabilidade Fiscal não exige a apresentação da estimativa dos impactos orçamentários e financeiros decorrentes da medida. É o que está expresso no inciso 6º do artigo 17 da referida lei. Ademais da revisão geral anual, o projeto pretende também a concessão de aumento real de 5% para os professores da educação básica dos anos iniciais. Em relação a este aumento, consta do projeto de lei complementar relatório de seu impacto orçamentário e financeiro. A análise do referido relatório demonstra que os percentuais e limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pertinentes à relação que deve existir entre a receita corrente líquida e os gastos com pessoal, continuarão sendo obedecidos. De se observar por oportuno que a íntegra o projeto em análise dispositivo que concede efeitos retroativos à revisão geral e ao aumento dos professores, desde 1º de janeiro de 2023. Essa medida garantirá aos servidores o direito à percepção de vencimento com os novos valores desde o início do ano. Ante o exposto, versando o projeto sobre a revisão geral anual dos servidores do Executivo e sobre aumento real para professores das séries iniciais do ensino fundamental, estando observados os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, essa comissão opina pela regular tramitação do projeto de lei complementar, devendo o texto ser encaminhado ao plenário da Câmara Municipal de Medeiros para decisão quanto à sua oportunidade e conveniência. Este parecer, Medeiros, 8 de fevereiro de 2023.
Parecer ao projeto de lei complementar 001/2023, de autoria do prefeito municipal. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos reuniu-se para deliberar sobre o projeto de lei complementar 001/2023, tendo recebido nessa tarefa orientação técnica da assessoria jurídica da Câmara Municipal. Considerando os subsídios recebidos da assessoria jurídica, o parecer da comissão é firmado nos seguintes termos. O projeto de lei complementar 001/2023 fixa índice para a revisão geral da remuneração dos servidores do Poder Executivo Municipal de Medeiros, estabelecendo também a revisão dos subsídios dos agentes políticos municipais. Ademais de tanto, o projeto também prevê aumento real para os professores das séries iniciais do ensino fundamental, no montante de 5%. A viabilidade jurídica do projeto está evidenciada pelo parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final deste Legislativo Municipal. Quanto aos aspectos orçamentários decorrentes do projeto em tramitação, a Lei Complementar Federal 101 de 2000 anota no inciso 6º do seu artigo 17 que projetos prevendo a mera atualização monetária da remuneração de servidores públicos não desafiam relatórios de impacto orçamentário ou financeiro. É a seguinte a redação da norma citada, artigo 17, inciso 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesas de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Inciso 6º. O disposto no inciso 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida, nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição. No pertinente ao aumento real para os professores das séries iniciais do ensino fundamental, o projeto veio acompanhado de relatórios sobre o impacto financeiro decorrente desta medida. A análise do referido relatório demonstra que os percentuais e limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal pertinentes, a relação que deve existir entre a receita corrente líquida e os gastos com pessoal continuarão sendo obedecidos. Lado outro, quem integra o projeto de lei complementar em análise, dispositivo que concede efeitos retroativos à revisão geral e ao aumento dos professores desde 1º de janeiro de 2023. Esta medida garantirá aos servidores o direito à percepção de vencimentos com os novos valores desde o início do ano. Ante o exposto, essa comissão apresenta parecer, opinando pela regular tramitação da proposição para que possa ser submetida à deliberação pelo plenário. Este parecer, Medeiros, 8 de fevereiro de 2023. O projeto de lei complementar número 001/2023 está em discussão. O projeto de lei complementar número 001/2023 está em única votação. Aparecida Lopes, sim. Milton Francisco. Sim. Raíza Lara. Sim. Reginaldo Viana. Sim. Rogério Moraes. Sim. Valquíria Nogueira. Sim. Declaro aprovado. Leitura dos pareceres das Comissões de Legislação e Finança e Orçamento sobre o projeto de lei número 002/2023, o qual dispõe sobre alteração do anexo 2 da lei número 329 de 14 de julho de 2011, que cria função gratificada de direção escolar, que passará a compor a lei complementar de 30 de dezembro de 2011 e da outras providências. Parecer ao projeto de lei complementar 002/2023, de autoria do prefeito municipal. Por intermédio do projeto de lei complementar 002/2023, de autoria do chefe do Executivo Municipal, pretende-se alterar o anexo 2º da Lei Municipal 329, de 2011, para a finalidade de modificar o padrão de vencimento das carreiras de motoristas, pedreiros, operadores de máquinas pesadas, técnicos de contabilidade, operário, lavador de veículo, fiscal sanitário e recepcionista. Além disso, pretende o projeto criar gratificações de função para os que vierem a exercer a função de diretor de escola municipal. A comissão permanente reuniu-se e recebeu orientação técnica
das assessorias contábil e jurídica da Câmara Municipal para a elaboração deste parecer. Considerando os subsídios recebidos das assessorias técnicas, o parecer da comissão é firmado nos seguintes termos. O artigo 30 da Constituição da República dispõe que compete ao município legislar sobre o assunto de interesse local. Assim, resta flagrante que a proposta é de competência do município e não há colisão do contexto contido no projeto de lei com normas de competência do Estado ou da União, no que diz respeito à legitimidade para a propositura. O projeto de lei complementar é de iniciativa exclusiva do Executivo, a teor do que dispõe o artigo 61, inciso 1º, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal. Acerca do assunto, ensina L. Lopes Meireles. Leis de iniciativa exclusiva do prefeito são aquelas em que só a ele cabe o envio de projeto à Câmara. Nessa categoria estão as que dispõem sobre a criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e entidades da administração pública municipal, a criação de cargos, funções e empregos públicos na administração direta ou autárquica, fixação e aumento de sua remuneração, o regime jurídico dos servidores municipais e o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais, créditos, suplementares e especiais. Nos termos expressos, o projeto pode ser conhecido pela comissão por conta apresentada pelo chefe do Poder Executivo, único legitimado para tanto. Como as alterações pretendidas implicam em aumento de custos para o município, em razão da alteração do padrão de vencimento de carreiras e criação de função gratificada, o projeto se faz acompanhar do indispensável impacto orçamentário e financeiro decorrente da medida. Como o impacto orçamentário e financeiro previsto para o presente exercício é de 0,65% da receita corrente líquida do município, mantendo o percentual de gasto com pessoal dentro dos limites fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina pelo prosseguimento da tramitação do projeto de lei complementar, que poderá ser encaminhado ao plenário para fins de manifestações sobre sua oportunidade e conveniência. Medeiros, 8 de fevereiro de 2023. Parecer ao projeto de lei complementar 002/2023, de autoria do prefeito municipal. Por intermédio do projeto de lei complementar 002/2023, de autoria do chefe do Executivo Municipal, pretende-se alterar o anexo 2º da Lei Municipal 329, de 2011, para a finalidade de pesadas técnicas de contabilidade, lavador de veículos, fiscal sanitário e recepcionista. Além disso, pretende o projeto criar gratificações de função para os que vierem a exercer a função de diretor de escola municipal. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento reuniu-se e recebeu orientação técnica das assessorias contábil e jurídica da Câmara Municipal para a elaboração deste parecer. Considerando os subsídios recebidos das assessorias técnicas, o parecer da comissão é firmado nos seguintes termos. O projeto vem à Comissão de Finanças e Orçamentos para análise em obediência ao disposto do artigo 80 do regime interno desta Casa de Leis. Tramitou inicialmente perante a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, que emitiu relatório pela sua constitucionalidade e legalidade, podendo ser submetido ao plenário da Câmara. Do ponto de vista orçamentário e financeiro, o projeto representa impacto equivalente a 0,65% da receita corrente líquida municipal. Mesmo com alterações de remuneração e criação de função gratificada, os efeitos financeiros decorrentes do projeto manterão os gastos com o pessoal do Executivo Municipal dentro do limite prudencial, fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, considerando a conformidade do projeto com a legislação regulamentar, opina pelo seu conhecimento, recomendando seja a proposição encaminhada ao plenário da Câmara Municipal de Medeiros, para decisão quanto à sua oportunidade e conveniência. Este parecer, Medeiros, 8 de fevereiro de 2023. Projeto de lei complementar número 002/2023 está em discussão. Por ordem, senhor presidente. A gente olhou, né, as comissões,
sobre o impacto financeiro. Então, a gente viu que não tinha nada irregular. Então, as comissões resolveu que poderia tramitar o projeto aí. Por isso, a gente colocou ele de urgência urgentíssima, porque era de muito interesse dessa adequação, né, dos salários, principalmente das diretorias, né? O projeto de lei complementar número 002/2023 está em única votação. Aparecida Lopes, sim. Milton Francisco. Sim. Raíza Lara. Sim. Reginaldo Viana. Rogério Moraes. Sim. Valquíria Nogueira. Sim. Declaro aprovado o projeto. Coloca em discussão o projeto de lei complementar 003/2023, dispõe sobre a recomposição de perdas infracionárias dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Medeiros, nos termos do artigo 37, inciso 10º da Constituição da República e da outras providências. O projeto de lei complementar número 003/2023 está em única votação. Aparecida Lopes, sim. Milton Francisco. Sim. Raíza Lara. Sim. Reginaldo Viana. Sim. Rogério Moraes. Sim. Valquíria Nogueira. Sim. Declaro aprovado o projeto. Palavra livre. Por ordem aí, senhor presidente, aproveitar o gancho aqui, né, que ontem foi falado a respeito do ultrassom, que está em caixa. Eu conversei com o prefeito hoje, me parece que a vereadora também, Raíza, teve com o prefeito. Ele vai fazer o cômodo, já está olhando direitinho para colocar ele em funcionamento, viu, gente? Por ordem. Credo aí. A gente conversou hoje, né, sobre esse assunto com o prefeito, e segundo ele, já está tomando as providências para fazer uma sala especializada com banheiro que precisa de ter, e vai colocar funcionando em breve para a população o aparelho de ultrassom mesmo. Agradeço a todos os vereadores que compareceram nessa reunião extraordinária, né? E sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão.